Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, esse livro lindo aqui, ó, Os Domínios da Mediunidade, não, André, Evolução em Dois Mundos. É que eu estou pensando nos domínios da mediunidade, porque tem coisas interessantes lá. Um dos livros que nós já fizemos, daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas hoje, nós vamos para o capítulo 2 do livro Evolução em Dois Mundos. Este livro, que não é um romance, que não tem uma história, é um livro mais denso. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade de compreensão, porque não tem aquele fio condutor de uma história. Mas isso não impede que a gente possa tentar, não é mesmo? E eu estou procurando trazer, graças a vários recursos que hoje nós temos, uma visualização um pouco mais fácil para você poder compreender os conceitos que estão aqui colocados para você nos diversos capítulos. Basicamente, este livro vai nos abordar muitas coisas ligadas ao perispírito. Já ouviu falar dele, não é? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec apresenta para nós o conceito de perispírito, que seria uma capa de energia, uma espécie de matéria quintessenciada, mais sutil, que permite que o espírito se manifeste num corpo de carne. A distância entre o espírito e a matéria densa é muito grande. Precisa ter outros padrões. E no caso aqui, Kardec chama isso de perispírito. Agora, nós vamos, antes de chegar no texto propriamente dito, nós vamos fazer uma viagem para compreendermos um pouco do que André Luiz depois vai falar. Vamos então ao primeiro slide. O capítulo 2 se chama Corpo Espiritual. Vamos compreender o que é o perispírito, também chamado de corpo espiritual. Para isso, vamos observar como funciona a roupa de um astronauta. Vamos lá. Aí vocês estão vendo que um astronauta, quando ele tem que andar fora da Terra, ele precisa estar protegido, porque o campo cósmico é muito diferente. Quando estamos na Terra, tem toda a proteção natural, mas quando a gente sai dela, existem muitos fenômenos para os quais o nosso organismo não está preparado. Então, você vê aí que para o astronauta ter segurança, ele vai precisar de uma roupa que não seja nem muito grossa, nem muito densa, nem muito pesada para dificultar os seus movimentos e, ao mesmo tempo, guarde a temperatura, proteja dos impactos de micrometeoritos que existem soltos no espaço. Pequenas pedrinhas que podem furar a roupa. E aí o indivíduo lá dentro vai morrer. Então veja só, você está vendo aí como o conteúdo se apresenta numa roupa de astronauta. Aquilo que parece apenas um tecido é composto aí, olha, de 8 a 10 camadas sucessivas. Aquelas que estão mais perto da pele do astronauta são aquelas que você está ali vendo embaixo. O forro é um tricô, é uma coisa assim de tecido, um tecido suave para não atritar a roupa com a pele. Depois, logo a seguir do tricô, daquele tecido talvez de algodão, nós temos o quê? Nós temos tubos de água, uma camada todinha perfurada com tubos. Ela é estruturada de forma que a água possa correr e aquecer o corpo do astronauta, porque o espaço é muito frio, mas muito mais frio do que a Antártida, muito mais frio do que tudo que nós temos aqui na Terra. Então, o astronauta não pode congelar quando ele sai da cápsula para fazer algum passeio espacial, ele tem que ter proteção. Depois da proteção, nós vamos ter o quê? Uma capa de pressão que ajuda a manter tudo junto. E as últimas camadas, as mais externas, têm uma função, primeiro de refletir o calor ou a luz solar, que também exposta a pele ou exposta o tecido, pode produzir um superaquecimento, então precisa ser um material refletivo e também precisa ter a resistência para impactos desses micrometeoritos, para eles não furarem a roupa. Eles podem bater, mas eles não perfuram, então são materiais muito fortes. O plástico Mylar aluminizado, a capa de neoprene anti-rasgaduras, tudo isso está por fora. Então você vê que cada nível tem uma função, tem uma definição específica para que, mesmo sendo extremamente fino, cada uma das camadas possa cumprir
esta função. E mais interessante aqui, vamos chamar a atenção para as que estão perto do corpo. Aquele tecido para facilitar o ajuste de tudo na carne e aquele outro tecido logo acima, que é todo perfuradinho para manter a temperatura, o calor do corpo. Inclusive pelos tubinhos que estão naquela parte, existe água que está passando. Olha lá, ó, tubos de água, spandex. E isso previne a perda de temperatura orgânica. Bem, o corpo espiritual também possui camadas específicas. Estamos falando agora do perispírito. Ele tem camadas, como se fosse, veja só, uma roupa de astronauta ou uma cebola que também tem um monte de camadas. E essas camadas específicas, elas ajudam a conexão do corpo físico ao espírito que o utiliza. Como Kardec já havia explicado. Cada uma delas é conhecida e tem uma função própria. As que estão mais próximas da matéria, elas são responsáveis por organizar a biologia, a estrutura física. No nosso perispírito, as camadas mais perto do corpo de carne são responsáveis pela manutenção da temperatura, da estrutura das células, dos órgãos do corpo de carne. Enquanto que as outras, mais afastadas do centro, se conectam com o espírito. São as que representam o potencial da alma. Aquela alma que está ocupando aquele arcabouço de cal, que é o corpo físico. Vamos agora no slide seguinte. Olha, o Adenauer Novaes dá uma definição interessante. Olha, o que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos, que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. O espírito evoluindo, também estes corpos vão também se melhorando, vão se depurando. Para você entender que se trata de uma coisa bastante maleável, como a roupa do astronauta também precisa ser. No próximo slide vamos ter aqui uma outra referência. Ali está o espírito. Na pergunta 88 do Livro dos Espíritos, nós vemos que quando Kardec pergunta se o espírito tem uma forma, os espíritos que respondem a ele dizem que, olha, para vocês não tem, para nós sim. Para nós é uma chama, uma fagulha, uma centelha. Ali está então a fagulha, a centelha, chamada espírito, à esquerda. E à direita, lá na ponta, está o corpo físico. Para que o espírito atue sobre uma matéria tão densa como o corpo físico, ele precisa de todas essas camadas, que se conhecem por estes nomes. Corpo mental, corpo espiritual, alguns chamam de corpo astral, o corpo mental, o corpo astral. Aí vem o duplo etérico, olha ali, ó. Duplo etérico e corpo físico. O mais próximo do corpo físico, o chamado duplo etérico, ele tem a função de manter o calor e o funcionamento da estrutura biológica. Como na roupa do astronauta. Olha que interessante. Então, quando o espírito vai dormir, quando o indivíduo vai dormir, ele sai do corpo, porém o duplo etérico fica junto da matéria para manter a temperatura orgânica. É muito interessante. E olha aqui, ó, eu estava falando dos domínios, aqui você vai ver o card. O povo fala assim, o card, veja aqui no card. O livro Nos Domínios da Mediunidade, onde também André Luiz está explicando a saída do corpo de um médium de desdobramento, o sonambúlico, ele sai do corpo e ele descreve a estrutura do perispírito, como é que ela se faz, como que ela se desdobra, seja pelo duplo etérico, seja pelo corpo astral, o corpo mental, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, você vai entender, já lá no livro que nós já lemos, está aqui no nosso canal, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Você poderá também encontrar essas referências. Bom, agora eu quero mostrar para vocês um vídeo de um instituto de benemerência do ser, da integração do ser, chamado IBS. Depois nós vamos mostrar os detalhes. Você vai ver uma muito bem feita interpretação de tudo isso que nós estamos falando, antes de entrarmos no texto do livro.
Você vai assistir, é um vídeo curtinho, mas ele é visual, né? O vídeo ajuda muito a compreender toda essa estrutura. E a gente colocou para que você, antes de a gente entrar no texto, você possa estar atento àquilo que André Luiz vai falar depois. Vamos lá, vamos ver o vídeo. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico, conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas. Ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Viu que interessante? Você vai encontrar, e isso é importante eu dizer para você, você vai encontrar em outras fontes que estudam isso, principalmente fontes esotéricas, você vai encontrar esses corpos com outros nomes. Cada caminho dá um nome, mas nós estamos utilizando os nomes que André Luiz também utiliza, para que a gente possa fazer um conhecimento coerente com aquilo que a doutrina está explicando. Agora, então, nós vamos para o próximo slide, onde vamos começar o texto. O texto. É muito interessante o que André Luiz vai nos dizer agora. Vamos ver o slide seguinte, onde temos o começo do texto do capítulo 2, que fala do corpo espiritual. Vamos lá. Aí o título é Retrato do Corpo Mental. Olha, você já viu o corpo mental, aquele amarelão, e que envolvia todo o restante. Para definirmos de alguma sorte, de alguma forma, o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é um reflexo da carne. Não é ele que é igual à matéria física, porque, na verdade, é o corpo físico que está refletindo o corpo perispiritual, essa estrutura eletromagnética. Da mesma forma que este corpo espiritual, assim chamado, ele retrata o corpo mental, aquele que está, antes de tudo, fazendo a estruturação de todos os corpos que chegam, inclusive, até o corpo denso, o corpo mental. Agora, o André Luiz vai explicar o seguinte, do ponto de vista da sua estrutura e da sua função, e que nós observamos logo depois que o homem desencarna, que ele deixa o corpo físico, aquilo que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, esse perispírito, o corpo espiritual, é a carne do espírito, vamos dizer assim, o veículo físico por excelência. Do outro lado da vida, o que acontece?
Acontece que o espírito já não tem mais o corpo físico, mas ele precisa ainda estar vestindo alguma estrutura. E essa estrutura é esta, que é uma estrutura eletromagnética. O que é uma estrutura eletromagnética? É uma estrutura que está baseada na energia, na eletricidade e no magnetismo, porque toda vez que você tem eletricidade, imediatamente você também tem magnetismo junto. O magnetismo produz eletricidade, a eletricidade produz magnetismo. É automático. É sempre uma coisa que está, uma coisa induz a outra. Então, a estrutura física já é uma estrutura elétrica. Mas essa estrutura elétrica não é só do corpo físico, ela é também de todas essas camadas. Agora, o que acontece quando o indivíduo morre? Vem aqui para mim um pouquinho. O que acontece? Ele perdeu o corpo físico. Ele não vai comer mais. Ele também não vai se reproduzir. Então, André Luiz está dizendo que, no que diz respeito à questão da alimentação e aos fenômenos genésicos, depois que o corpo morre, essa estrutura fica algo modificada, um pouquinho, nestas duas áreas. O campo genésico e nutritivo também sofre alteração. Mas estas alterações, elas acontecem também dependendo da maneira como a mente está cuidando do seu estado agora. Porque nós vimos lá no vídeo, e vamos ver aqui, que a mente é que organiza tudo isto. A mente do espírito. Tanto que nós temos o chamado corpo mental, que atua sobre tudo. Então, todas as alterações, continua André Luiz a dizer aqui, todas as alterações que o perispírito apresenta depois que ele está deixando a terra, nesse período do berço ao túmulo, todas as alterações, depois que passa a morte física, verificam-se, acontecem como reflexo da conduta espiritual da criatura. Da conduta que deixou o corpo na terra. Como é que ela está pensando? Como é que ela está atuando mentalmente para continuar a sua jornada evolutiva? Agora, no plano espiritual. Então, André Luiz está dizendo, você pode observar que este perispírito, este corpo espiritual é um santuário vivo, em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, depois da tumba, depois da cova, depois do sepulcro, com essa formação sutil, tecida, urdida, construída em recursos elementares dinâmicos, em recursos de átomos, em uma outra matéria muito mais rápida, extremamente porosa e plástica do ponto de vista de modificar-se, em cuja tessitura, nesse tecido, as células. Células, hein? Esses corpos, em algumas dimensões deles, você vai ter também células numa outra faixa vibratória, elas também permutando, trocando entre si com a estrutura do sistema, elas se distribuem, elas se colocam mais ou menos parecidas à feição das partículas coloides. Partículas coloides? O que será que são as partículas coloides? É muito simples. Os coloides, eles são estruturas, e eu até peguei aqui a definição de alguns coloides que a gente conhece. Por exemplo, o leite é coloide. A tinta que a gente usa para pintar é uma manifestação coloide. A fumaça, a neblina, são manifestações coloides. Nós temos partículas dissolvidas em uma porção líquida. No caso, as células estarão dissolvidas numa estrutura que no plano espiritual permitirá que elas se organizem, como se fosse mais ou menos parecida com as partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se, ali bem no meio, você está vendo no slide, comportando-se no espaço, segundo a sua condição específica, da sua carga elétrica, e apresentando estados morfológicos, estados de aparências fisiológicas,
de acordo com o campo mental a que ela se ajusta. É a mente que vai dar, o campo mental é que vai fornecer a ela aquilo que realmente ela está organizada para aparecer. Nós vimos então, por exemplo, André Luiz, lá no livro Nosso Lar, nos primeiros capítulos, André Luiz fala assim, eu estava sendo perseguido, meu cabelo cresceu, minhas unhas cresceram, minha roupa se rasgou, mas eu nunca ficava sem roupa, apesar de ela estar toda rasgada. Eu tinha necessidade fisiológica, eu sentia dor de barriga, eu precisava urinar, eu tinha sede, eu tinha fome. Por quê? Ele já não tinha mais corpo. De onde vinha isso? Vinha do automatismo mental, uma vez que ele não sabia interpretar a sua situação de já morto na carne, ele continuava se sentindo tão vivo quanto antes e automaticamente ele pensava, puxa, eu não comi nada ainda, tinha fome. Meu Deus, quanto tempo faz aqui, eu devo estar com o cabelo enorme, o cabelo estava grande. Por quê? A sua mente estava produzindo isto. E as células do perispírito se comportam de acordo com a indução do campo mental. Você percebe a riqueza do mundo espiritual? Como essas coisas nos esclarecem tanto? Muitas das coisas que a gente vê nas casas espíritas, médiuns videntes, que veem espíritos mutilados, sem perna, com doenças de pele, mas eles já são espíritos. Por que eles apresentam essa característica? Porque a mente deles ainda está nesse estado. É por isso também que quando chega o momento de ajudar uma entidade que acabou de desencarnar, muitos espíritos explicam para ela, não pense na doença que você teve. Porque se você pensar na doença, você vai senti-la de novo. Ela está registrada. E a sua mente, o campo mental, vai fazer o seu perispírito produzir a doença. Pessoas que levaram um tiro e morreram ensanguentadas, morreram com hemorragias, se elas não mudarem o pensamento, o perispírito continua produzindo hemorragia. Como se ela estivesse com o tiro ainda no perispírito, quando ele não está. Ele feriu o corpo. Mas a mente, plasmando essa situação, continua achando que está sangrando. É por esse motivo que no plano espiritual também existem cirurgias. Os espíritos fazem cirurgias no perispírito do indivíduo. Porque é mais fácil do que explicar para ele. Olha, você está sangrando, nós vamos fazer uma sutura e você não vai sangrar mais, a partir de aqui. Então o indivíduo dá uma ordem ao seu cérebro, bom, agora eu fui operado, agora eles tamparam a veia, eu não estou sangrando mais, então ele não sangra. Olha que interessante. Tudo para atuar no campo mental, para que o campo mental se reflita no perispírito agora. Por isso que ele está dizendo que depois que morre o corpo físico, do outro lado existe uma pequena variação na questão da estrutura alimentar, porque o espírito não vai precisar comer. Mas se a mente ainda está dizendo que ele tem que ter fome, ele vai sentir fome, ele vai procurar alguma coisa para comer. Na cidade Nosso Lar, existem elementos que ajudam o espírito a sentir que ele está abastecido. Sucos, a água e a respiração que eles utilizam para também se abastecer. Tudo está lá no Nosso Lar também explicado. E como ele também não vai ter mais necessidades de produzir novos corpos, como é a proliferação biológica para a manutenção da espécie, ele não terá necessidade de conter os elementos genéticos. Porém, se ele estiver sexualmente viciado, ele terá as necessidades sexuais que ele acha que ele tinha na Terra. Ele vai produzir campos de formação mental que atuem no perispírito para gerar esse estado de necessidade, de ebulição, de prazer, de busca do gozo. Por isso que ele está dizendo que dependerá da mente os reflexos que o espírito vai produzir no corpo novo, no campo espiritual. Tá bem? Bom, vamos adiante que tem mais coisa muito interessante. Nós vamos para essa parte que você está vendo aí. A parte do livro que fala sobre os centros vitais. O que será que são centros vitais, não é? Estudado no plano espiritual em que André Luiz está, na posição de criaturas desencarnadas como ele, o corpo espiritual, que eles também chamam de psicossoma, é uma outra terminologia. Soma é corpo, psico é psique, de alma, o corpo da alma.
Então, o corpo espiritual ou psicossoma é o veículo físico relativamente definido pela ciência humana para o espírito, obviamente, né? Que possui o quê? Centros vitais, que a mesma ciência humana, por enquanto, não pode pesquisar, não pode indagar profundamente, nem ainda pode reconhecer. Neste perispírito, nesses centros vitais, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência, nos círculos de ação em que nós nos demoramos, aqui no plano espiritual. Recursos estes, esse equipamento, que foram adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e de recapitulação nos múltiplos setores da evolução humana. Aí então, você vê, é um processo de acumulação de experiências na evolução dos corpos para a adequação de como os corpos vão se funcionando, vão se estruturando, e então chegam a essa estrutura dos centros de força. Agora, vai vendo aí que vídeo interessante que explica tudo isso. Vamos lá. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Viu que interessante? São os centros vitais, os chakras. E você vê que eles estão na frente, estão atrás, e eles estão conectados a órgãos principais. Mas não são só estes. Você viu que tem os minúsculos, cada célula possui um centro vital também. Você vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos voltar ao texto?
É assim, diz André Luiz, que regendo a atividade funcional dos órgãos que a fisiologia terrestre conhece, coração, cérebro, garganta, o fígado, o pâncreas, o baço, nesses centros vitais, nós identificamos o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente. Centro que recebe, assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento e a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Nessas linhas, nessas cintas de aprendizado, em que ele corresponde à sua evolução na Terra, no abrigo planetário. O centro coronário, o do alto da cabeça, supervisiona ainda, ele coordena os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças de uma usina respondem ao comando da peça principal, a peça motor de que se serve a inteligência, o tirocínio do homem para combiná-las e dirigi-las. O homem faz uma usina, ele tem todas as peças, mas tem as principais. No caso da usina, tem o rotor principal, aquelas turbinas. Dali tem que sair o resto. Então, aquele é o centro motor. E o homem combina essas peças para chegar a energia até a casa de cada pessoa. Então, o centro coronário tem essa função. Desses centros secundários, entrelaçados no corpo físico, psicossoma e no perispírito, e consequentemente do perispírito no corpo físico, por essas redes intrincadas, entrelaçadas, além do coronário, destacamos o centro cerebral, logo à frente, meio na testa da pessoa, ligado ao centro coronário, com influência decisiva sobre os demais centros, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando as atividades das glândulas endocrínicas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação e atividade e mecanismo. Desde os neurônios sensitivos até aquelas células, as células chamam efetoras, células que reagem aos estímulos, células como, por exemplo, muscular, que contrai, estica e contrai, as células cardíacas que são estimuladas por uma fagulhinha elétrica e ela faz o coração bater, são células que reagem aos estímulos. Este centro frontal coordena toda essa questão neuronal. Está ligado às nossas glândulas, hipófise, epífise. Já o centro laríngeo, controlando notadamente a respiração e a fonação. A função dele é trabalhar esta área. O centro cardíaco, dirigindo a emotividade e a circulação das forças básicas, as forças de base dessa emoção, dessa reação do ser aos seus desafios. O centro esplênico, que está referindo-se ao baço, determinando todas as atividades em que se exprime o sistema sanguíneo, o sistema hemático, dentro das variações de meio e de volume do sangue. O centro gástrico, aquele chakra do umbilical, o centro gástrico, responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, que de qualquer modo representam concentrados fluídicos, penetrando-nos o corpo físico, e o centro genésico, guiando as modelagens de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Então você está vendo que ele está fazendo uma descrição genérica desses principais centros que nós vimos no vídeo. Vamos ver um outro vídeo, muito interessante também, está ligado ao centro coronário, aquele lá de cima da cabeça. Vamos ver.
Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. O coronário. Vamos agora ver o que o André Luiz está falando sobre ele, e vai ser aqui que nós vamos terminar o programa de hoje, para continuarmos no próximo. Vamos lá. O centro coronário. Temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças do corpo físico, físio-psicossomáticas, organizadas na nossa estrutura orgânica. Deste centro parte, dessa forma, a corrente de energia vitalizante, formada de estímulos espirituais com ação propagadora, difusível, que espalha. Ação que espalha sobre a matéria mental que o está envolvendo, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações. Tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem estes mesmos reflexos nos órgãos físicos e demais componentes ou implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário se incumbe automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação de consciência no campo do destino. Assim, nós estamos vendo a importância destes centros, no caso o coronário principal, porque ele recebe e ele espalha, ele vai transmitindo para todos os outros centros, e se o indivíduo está em conexão inferior, ele vai transmitir densidades baixas. É o centro de mais alta frequência, mas obviamente se o ser não está procurando altas frequências, o que ele vai abastecer suas vibrações é de coisas ruins, raiva, inveja, ambições, coisas medíocres. E o corpo vai receber todo esse lixo. E como é que vai acontecer essa transfusão de energia do coronário para os demais centros? E aquilo que o indivíduo faz? Tem as células. No próximo programa, nós vamos ver a estrutura mental das células. Mas isso vai ser na próxima semana. Porque também as células possuem estes centros de energia, esses centros vitais. E graças a esses centros vitais, as células estão conectadas neste campo imediatamente ligado à matéria densa, que nós já vimos se chamar duplo etérico. O duplo etérico, vamos ver mais adiante, quando o corpo morre, ele também não tem mais sentido existir, ele também desaparece. Porque a função dele era conectar as energias à matéria. Se a matéria se dissolve, ele também não tem por que mais existir. E isto, ele permanece enquanto a gente está encarnado. E depois ele é dissipado. Mas ele está atuando diretamente neste campo celular. Nós vamos ver na próxima semana como é que funciona isso. E então você vê
O homem, através do centro coronário, recebe as inspirações sublimes que vêm do plano espiritual. E ele vai transmitir boas ideias, bons sentimentos, boas lembranças a toda a sua estrutura. Por isso que uma pessoa que está sempre pensando negativamente, sempre com raiva do mundo, é uma pessoa doente. Com o passar dos dias, ela vai ficando enferma. Com o passar das semanas, dos anos, ela vai desenvolvendo disfunções vibratórias que chegam às nossas estruturas físicas. No duplo etérico, nós temos inclusive o molde, a reprodução daqueles corpos centrais, coração, pulmão. Existem no duplo etérico essa constante inter-relação entre os corpos, os órgãos do corpo físico e os órgãos que estão também ali representados no duplo etérico. Porque as células precisam estar organizadas no duplo etérico para se transferirem as energias para o corpo físico. Que coisa diferente, não é? Olha, vai estudando, vai pesquisando, é muito bom, porque todas essas informações são a nossa composição biológica, a estrutura do corpo. Eu vou dar uma fumadinha. Imagina você encher seu pulmão de fumaça, encher o seu fígado de álcool, comer coisas que não são boas, que mal você vai fazer já direto no corpo de carne. Imagina na estrutura vibratória. Semana que vem nós vamos falar da estrutura mental das células. Não perca, hein? E até lá, vai pesquisando, vai buscando informações, porque isso vai enriquecer muito você. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. É muito bom a gente estudar deste jeito também. E a gente espera que na próxima semana você possa trazer mais pessoas. Você possa falar para os seus amigos, vão assistir porque está muito interessante. E a gente agradece muito a sua manifestação através dos comentários, nos vídeos, das suas mensagens, que são enriquecedoras e nos ajudam bastante. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Até o próximo Espírito da Letra e muita paz.